Você gostaria de sentir as coisas de uma forma diferente? Você se culpa pelas emoções que você tem? Você sabe por quê que você sente o que você sente, quando você sente? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje detalhadamente como funcionam as nossas emoções de todos os seres. E eu vou te dar ferramentas para você conseguir modular suas emoções para ter o comportamento, a reação mais correta para o momento, para o que exige o momento. As pessoas estão hoje muito preocupadas com as próprias emoções. Elas têm medo de qual será a reação delas no próximo momento. As coisas estão mudando muito rapidamente e as pessoas têm uma tendência a tentar controlar de uma forma aleatória as próprias emoções. Até para ter uma resposta melhor ao que está acontecendo, entender melhor o que está acontecendo. Muitas pessoas querem ter mais resistência, resiliência, mais força, no sentido de não se melindrar, não sentir certas emoções. Existem emoções que são consideradas moralmente reprováveis, né? Existem emoções que causam uma culpa por estar sentindo aquela emoção, e muitas vezes você quer se livrar daquela emoção de qualquer jeito, o mais rápido possível. Isso tudo é fruto da falta de autoconhecimento, de você não saber, não se conhecer, não saber quais são as suas emoções, por que você sente o que você sente, na hora que você sente, quais são os gatilhos que fazem você sentir isso. E isso é muito ruim para a nossa vida. Porque o fato de você não conseguir identificar suas emoções é comprovadamente uma causa de looping de emoções negativas, de aumento da ansiedade. Sem falar que se você não entende as suas emoções, você vai ter as respostas inadequadas para o momento. Você vai, em determinado momento que você deveria agir de um jeito, você vai agir de outro, você vai ser agressivo. No momento que você vai ter que trabalhar aquela sua emoção ao que aconteceu, ter uma resposta mais empática, você vai ser agressivo, você vai desistir dos seus projetos, você vai achar que não é normal, que você está sofrendo de alguma patologia. Por exemplo, você tem depressão, ou que você é bipolar. As pessoas usam muito esse termo, né? Fulano é bipolar, porque uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Esse está de um jeito e está do outro é o comportamento, ou seja, como ele reage às emoções que ele sente. Por isso, existe uma tendência hoje à patologização das emoções. Porque as pessoas têm medo do que elas vão sentir no próximo momento, de acordo com o que acontecer. Elas ficam inseguras. Porque, de repente, diante de uma coisa que acontece, elas podem agir de uma forma precipitada, errada. Algumas pessoas têm medo de perder o controle e adquirir uma doença mental, por exemplo, não suportar uma coisa que está acontecendo e ter uma resposta totalmente inadequada e assim poder sofrer as consequências disso. Então veja que é um momento difícil das pessoas de lidarem com as emoções. Ao mesmo tempo, nós temos uma enxurrada de informações chegando até nós a todo momento, cobranças, respostas, digamos assim, a época da alta performance emocional também. Isso fica muito difícil para as pessoas. Isso fica muito difícil para todos. Você vai conseguir ter sempre a resposta correta nos momentos corretos? Não, não vai. Porque nós somos seres humanos e nós temos as emoções. Nós vamos entender nesse vídeo para que servem as emoções, por que a gente é assim. E é muito importante a gente saber por que a gente sente o que a gente sente. Assim, já comprovadamente, fica mais fácil de você lidar com as emoções. Quando você se conhece, quando você sabe
quais são as emoções que você tem, quando você identifica a emoção, quando você identifica o que vai acontecer, o que vai acontecendo depois de cada emoção que acontece na sua vida, você consegue aquele tão sonhado controle emocional que as pessoas chamam, né? Ninguém quer ser um descontrolado, emocionalmente falando. Todas as pessoas querem ter o controle sobre as próprias emoções. E é muito bonito, né, pessoal? É muito admirável, é muito belo uma pessoa que tem controle emocional. Eu quero dizer para você que isso é perfeitamente possível, que você pode conseguir isso para você ter essa vitória. É uma espécie de superpoder. Nós vamos aqui agora, passo a passo, construir essa capacidade para você. Nesse momento, então, nós vamos definir o que é uma emoção. E para isso, eu vou convidar você para fazer uma experiência, uma experienciação. Eu quero que você se imagine passeando em uma floresta maravilhosa. Muita vegetação, muita beleza, muitas flores, muitos pássaros. Você está fazendo uma trilha, você está meditando, você está muito satisfeito com o que está acontecendo. Vamos imaginar que de repente aparece uma onça. Você percebe a onça. Imediatamente, o seu cérebro vai recrutar o seu corpo de uma forma rápida, de uma forma abrangente. Você percebeu a onça, sua pupila vai dilatar. Você vai ter uma visão em túnel. Você vai ficar extremamente sensível a qualquer informação de ameaça no ambiente. Seu coração vai bater mais rápido. O sangue do seu corpo vai ser desviado para os músculos, para você poder utilizar esses músculos naquele momento o mais rápido possível, com o seu máximo potencial físico, atlético. A sua boca vai secar. O seu intestino, ele vai parar de se movimentar no processo de digestão. O peristaltismo, que a gente chama, vai parar. A sua face vai ficar pálida. Em alguns casos, inclusive, se você tiver com o intestino cheio, completo, você poderá liberar isso aí, defecar. Imagine que tudo isso vai acontecer, e muitas outras coisas mais, vai acontecer em menos de meio segundo. Essa orquestração toda feita no seu corpo, pelo simples fato de você ter visto essa onça, é a melhor forma de você entender o que é uma emoção. A emoção é isso. Então, por definição, pessoal, uma emoção é um conjunto de ações biológicas inatas, ou seja, você nasce com essas informações, com essa capacidade de produzir essas informações biológicas para que você tenha um determinado comportamento em situações em que haja uma oportunidade de ação ou que haja perigo, que você precise se defender. Sim, é isso mesmo. O que caracteriza as emoções é exatamente elas serem inatas, ou seja, você nasce com aquelas informações. Inclusive, elas são consideradas, por serem emoções, características amplamente utilizadas por todos os seres, ou seja, todas as pessoas, não só as pessoas, outros animais também, partilham essa expressão, utilizam essa expressão. Geralmente elas são mais rápidas, mais curtas, as emoções, elas têm uma ação mais rápida. E elas existem para ter como consequência um comportamento. Então, a função das emoções é fazer você ter um determinado comportamento, você se mover
em direção a uma resposta ao que está acontecendo. É isso que são as emoções. Pode até parecer para algumas pessoas digamos assim, um realismo frio, porque existe a romantização das emoções, mas pelo contrário, eu considero que isso torna as emoções mais belas ainda. Porque quando você compreende que as emoções são isso, é isso que acontece quando você tem uma emoção, ou seja, é um conjunto de ações biológicas que acontecem no seu corpo para induzir um determinado comportamento, você pode. Isso faz parte de autoconhecimento, isso faz parte de inteligência emocional que as pessoas falam. Isso te ajuda, te dá ferramentas para você trabalhar com as suas emoções, ter uma convivência agradável com elas. Isso é muito interessante. Outra questão importante das emoções é que elas são consideradas que elas têm uma espécie de valência. E elas podem ser divididas em dois tipos: as emoções básicas e as emoções complexas. As emoções básicas são, você deve conhecer, até pelo filme, né, o Divertidamente, que faltou uma emoção lá, né? Que é a surpresa. Mas as 5 emoções básicas que todos os seres vivos têm, todos os seres animais têm, os seres humanos e os outros animais, são a alegria, a tristeza, a raiva, a surpresa, o nojo e o medo. Então, alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo e o medo. São as 6 emoções básicas. Por que é que elas são consideradas básicas? Porque elas são inatas, todas as pessoas já nascem com essas informações. Um bebezinho tem essas informações genéticas nele. Elas são de curta duração. Tá? Elas são de curta duração. E elas induzem comportamento. Toda vida que essa emoção surge para você, você tem uma tendência a ter um comportamento. E é para isso que elas existem. É a forma mais perspicaz que eu vejo de você ter uma reação sem perder tempo. Imagine que nessa situação aí da onça, você pensasse o seguinte, tentasse racionalizar essa situação. Você tentasse calcular qual a sua velocidade em relação à velocidade da onça, se você conseguiria chegar numa determinada árvore que tem uma determinada altura, e você calculasse essa altura que a onça não poderia subir, você já estaria dentro da boca da onça. Então veja que maneira perspicaz da natureza de criar um mecanismo para você ter uma resposta rápida em uma determinada situação. Então é uma questão, essa questão aí das emoções foi uma questão adaptativa nossa muito importante. E a gente começa a conversar sobre o Darwin. Esse grande cientista, podemos dizer assim, que criou a teoria da evolução. Ele criou a teoria da evolução, que nada mais é do que ele citou na época, é que todo comportamento, toda mudança que favoreça ou a reprodução ou a sobrevivência de uma espécie, ela seria selecionada pela natureza. Por isso que as emoções existem, elas foram selecionadas pela natureza. E note, Darwin, já em 1872, depois de ter feito a teoria da evolução, o livro que ele lançou, acho que uns 10 anos antes, não me recordo exatamente, ele lançou outro livro em que ele citava as emoções. Ele incluía as emoções na teoria da evolução. Ou seja, ele dizia que toda emoção que proporcionasse reprodução ou sobrevivência para o ser humano seria selecionável também. Olha que interessante.
Só que ele começou a estudar, principalmente, quem quiser ler esse livro, ele tem na Amazon, você pode pedir, você pode comprar nas livrarias também. Eu li rapidamente esse livro. Ele cita exatamente uma característica importante dessas emoções básicas, que é uma utilização amplamente utilizada por todos os seres. Porque ele citava também os animais. Nesse livro ele analisa também as expressões dos outros animais. Cachorro, gato, entre outros animais. Porque os outros animais também têm as emoções básicas. Eles também sentem, por exemplo, medo. Eles não têm as emoções complexas. Tão complexas como nós temos, que eu vou já explicar. Mas você precisa primeiro entender o que são essas emoções básicas. Porque você sente a todo momento essas emoções. A todo momento você sente alegria, a todo momento você sente raiva, a todo momento você sente nojo, você sente surpresa, você fica com medo, você sente alegria. Essas são emoções básicas. E nesse livro, Darwin estudou as expressões. Inclusive, eu gosto de brincar que Darwin foi que criou os emojis. Esses emojis que nós usamos hoje, as reações, são baseadas nas emoções básicas. Porque foi observado que diante de cada emoção existe um padrão universalmente utilizado por todos. Por exemplo, arregalar os olhos na surpresa, né? Abrir a boca, o formato da boca. No caso, os outros animais usam outras coisas também. Por exemplo, o cachorro, o rabo, as orelhas, né? Nós não podemos movimentar as orelhas. Mas então, perceba que Darwin já percebeu isso. Já percebeu que as emoções eram características inatas, ou seja, nasciam com as pessoas. Elas tinham uma utilização universal por todos. Tinha uma forma de expressar aquela emoção por todos. E para que elas existem? Você memorizou? Você anotou? Por que é que nós temos as emoções básicas? Para induzir um comportamento habitual, rápido. No caso aí, favorecendo até a sobrevivência também. Essa é a origem, essa é a definição. Essas emoções existem em nós, seres humanos, as emoções simples, e elas também fazem parte das emoções complexas. O que são as emoções complexas, então? São emoções básicas acrescidas do pensamento. Olha só que interessante. Algumas pessoas chamam as emoções complexas de sentimentos. Então, o que é um sentimento? É uma emoção complexa. E o que é uma emoção complexa? É a junção de uma emoção básica, por exemplo, raiva. Por exemplo, vamos citar um exemplo, então. A ansiedade. A ansiedade é uma emoção complexa. Por que ela é uma emoção complexa? Porque ela tem emoções básicas nela, mas ela tem acrescido a essas emoções básicas um processo cognitivo também. Um pensar sobre o que eu estou sentindo. Uma associação com as coisas que estão na minha memória, com o que aconteceu no passado, com o que eu desejo, com o que pode acontecer no futuro. Veja, já ficou bem mais complexo o sentimento. Então, no caso da ansiedade, por exemplo, nós consideramos que na ansiedade tem a junção de duas emoções básicas, a surpresa e o medo. Porque o medo, a surpresa seria pelo novo, né? Mas o medo, porque hoje em dia, principalmente na nossa sociedade, a surpresa ela está muito associada ao medo também. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, como é que a gente poderá reagir, o que é que poderá acontecer. Então perceba, quando a gente fala dessas emoções básicas, a gente já percebe que nós temos apenas uma emoção de valência positiva, que é a alegria. As outras todas, tirando a surpresa, por exemplo, a raiva, o medo, o nojo, a tristeza. Essas quatro, elas têm
uma valência negativa. A alegria tem uma valência positiva. A surpresa é em cima do muro. Ela pode ter uma valência positiva ou uma valência negativa. Depende do que você vai fazer com essa surpresa. Normalmente, você vai ter uma sensação desagradável. Normalmente. Mas, claro, existem surpresas agradáveis também, né? Bom, o que é essa questão da valência, que foi atribuída também como classificação das emoções? Essa questão da valência é que a gente considera que uma emoção tem uma valência positiva quando ela causa aproximação. Quando você considera que ela é agradável. Quando uma emoção é agradável, como a alegria, isso te aproxima das pessoas e das coisas. Dessa coisa que te causou essa sensação, por exemplo. Você se torna mais participativo, mais alegre. Você quer estar junto das pessoas quando você está alegre. As outras emoções são consideradas, básicas, são consideradas de valência negativa. Ou seja, são 4 emoções de valência negativa. Ou seja, que te afastam das pessoas, te afastam das coisas. Por quê? Porque essas emoções são exatamente para gerar esse comportamento. Porque possivelmente isso que está acontecendo poderá te trazer um prejuízo. Então, entre as emoções básicas, que são 6, de uma forma mais geralmente aceita, são 6, a alegria é uma emoção de valência positiva, ou seja, ela te aproxima. 4 são de valência negativa, elas te afastam das pessoas e das coisas. Note, você tem reações de afastamento. Quando você tem nojo, raiva, medo, você tem uma tristeza, você tem uma tendência a se isolar, você tem uma tendência a se afastar. Por que isso acontece? Você agora está entendendo. Porque essa emoção foi gerada diante... Claro, teve um gatilho, alguma coisa aconteceu. E essa é outra característica das emoções. Elas têm gatilhos, elas precisam que alguma coisa aconteça para que elas sejam... para que esse conjunto de reações biológicas e ações biológicas aconteçam no seu corpo. Isso que acontece pode ser um fato, ou seja, está no mundo e você percebeu, mas isso também pode ser um pensamento, uma lembrança. O gatilho pode ser interno. Note, às vezes você está nostálgico, está pensando, lembrou de alguma coisa do passado. Você se emociona também. Você pode ficar triste por causa de uma lembrança. Você pode ficar com raiva. Você pode ficar com nojo. Note, pessoal, o nojo ele também é social. Tá? Você tem a emoção nojo por questões sociais também, de convívio. Aí você tem nojo. Você tem nojo de uma pessoa, de um fato. Mas precisa realmente que haja um estímulo para a emoção surgir. Então aí nós já estamos percebendo 2 coisas muito importantes. Nós já estamos percebendo que as coisas ou o meu pensamento pode gerar emoções, que essas emoções são inatas. São uma característica generalizada que todas as pessoas têm, as emoções básicas. E eu estou começando a entender que eu posso identificar essas 6 emoções. Poxa, eu estou sentindo o que agora? Às vezes a pessoa começa com a valência, ou seja, ela percebe que está sentindo uma coisa desagradável. Ela percebe que o que ela está sentindo está afastando ela do mundo e das pessoas. Ela pode começar por aí. E aí ela vai pensar qual é a emoção que ela está tendo que está causando isso. Qual é a emoção básica. É fácil, não é difícil você identificar, não. As emoções complexas, elas são diferentes. E nós costumamos compará-las, também chamá-las de sentimentos. E o que é o sentimento? O que é a emoção complexa? É a junção de uma ou mais emoções básicas a um processo cognitivo, a um pensamento, ao pensar, ao associar. Existe uma construção. É um sentimento. É um sentimento. Existem motivos, você pensou sobre aquilo. Aquilo cresceu em você. Mas sempre tem emoção básica junto. Não esqueça disso.
Então aqui você está entendendo já o que são as emoções e o que são os sentimentos. Nós agora vamos perceber o que nós podemos fazer a partir disso, compreendendo melhor também as emoções complexas. Para começarmos a falar sobre os sentimentos, esses sim são mais interessantes, porque eles envolvem um processo cognitivo também, um jeito de pensar, uma memória. A gente tem que entender uma coisa, que as emoções são involuntárias. Eu não tenho controle volitivo sobre as emoções. Elas acontecem, elas surgem. Claro, nós vimos, a partir de algum estímulo, de alguma coisa que aconteceu, de alguma memória, algum pensamento que eu tive, alguma associação, associei o que aconteceu com outra coisa. Existe o estímulo, mas eu não tenho controle sobre elas. Elas surgem. Por que eu não tenho controle? Exatamente porque elas foram feitas para isso, para eu não tentar ter um controle racional sobre elas. Porque assim eu posso responder mais rápido. Ter um comportamento habitual, reflexivo, muito mais rápido. Então é uma ferramenta muito interessante, que nos trouxe muita capacidade de sobrevivência. E o que são os sentimentos? Para ver os sentimentos, eu já tenho que ter um processamento cognitivo em cima daquelas emoções. Até nós estamos um exemplo, né? Que a ansiedade, normalmente, que é uma emoção complexa, ela tem duas emoções básicas, que são a surpresa e o medo, mas tem toda uma construção em cima, até de acordo com o assunto, né? Com o conteúdo, com o que essa emoção está relacionada e esse sentimento também. Então percebam, quando nós temos esse recrutamento biológico para ter um comportamento diante de uma emoção, isso muitas vezes está inconsciente. Nós ainda não percebemos. As emoções surgem antes da gente perceber que elas estão lá. Então, eu posso conscientizar ou não uma emoção. Ela pode ficar totalmente inconsciente. Quando você tem você é muito consciente, você expandiu bastante a sua consciência, você tem uma capacidade maior de perceber as suas emoções. Mas tem gente que não tem isso. Pode reparar. Até com você mesmo já pode ter acontecido. Você está em determinado local e você passou o dia daquele jeito e alguém te pergunta, alguém te conhece, olha só, alguém te conhece, um amigo teu, alguém da família, diz assim, tá tudo bem? O que é que está acontecendo? Às vezes você toma um susto. Oxe, por quê? Porque o seu corpo está revelando a sua emoção. A sua face está revelando a sua emoção. O seu comportamento, se é uma emoção de valência negativa, o seu comportamento está afastando. Você está se afastando. Porque existe ali um perigo que você tem que evitar. A emoção está te dizendo isso. Então, uma emoção, ela pode ficar totalmente inconsciente. Você pode nem nunca perceber. E aí, quando essa emoção entra para a consciência, quando você percebe, você imediatamente faz uma construção cognitiva em cima daquilo. Já vai virar uma emoção complexa, um sentimento. Você vai juntar uma ou mais emoções básicas e você vai fazer uma construção, você vai pensar sobre aquilo. E você vai ter um sentimento ou uma emoção complexa. Então, com relação a essa questão da emoção ser subconsciente, o processamento subconsciente, você já entendeu por quê também. Você já entendeu por que você tem essas emoções básicas, como elas são importantes, como elas são necessárias. E você já entendeu que quanto mais rápido você perceber essa emoção, melhor. Existe uma associação a aumento de ansiedade e outras enfermidades psíquicas. Quando a pessoa não consegue identificar qual é a emoção que ela está tendo, existe até uma condição psíquica de que a pessoa não identifica as próprias emoções. É uma dificuldade que a pessoa tem. Ela não identifica qual é a emoção que ela está tendo. Ela só identifica que é desagradável ou agradável, aquela questão da valência. E aí ela não identifica. Então nós já percebemos que quanto mais você trabalhar a sua consciência para perceber o mais rápido possível as emoções que você tem, e qual é o processo cognitivo que você está fazendo em cima,
Se você der um enfoque a isso, uma atenção, você vai poder conduzir esse processo de criação do sentimento e você poderá criar um sentimento mais agradável para a sua vida, mais benéfico, mais alinhado com o que você quer. Com relação a isso, Yuval Harari, um grande historiador israelense, fantástico Harari, ele fala dessa questão das emoções básicas. Porque a tecnologia já entendeu isso há muito tempo. Então, a tecnologia, ela pode perceber que você se emocionou antes mesmo de você perceber. Antes mesmo de entrar na sua consciência, a tecnologia já pode perceber. Então, existe uma preocupação, uma das preocupações com relação ao avanço tecnológico é esse. Porque um aparelho, o seu aparelho celular, por exemplo, o seu relógio, ele pode perceber que você se emocionou através do biofeedback, através dessas características biológicas que são disparadas no seu corpo a partir de uma emoção. Então, vou dar um exemplo aqui. O que já está acontecendo, já está havendo estudos sobre isso. As empresas de tecnologia já estão trabalhando com isso. Vamos dar um exemplo aqui. Você está passando o feed da sua rede social. Está olhando, aí você para. Quando aquilo ali te gerou uma emoção, você vai ter características faciais, de pupila, de batimentos cardíacos através do celular, que vão informar para aquela tecnologia que você se emocionou. Então, ela vai perceber antes de você mesmo que você se emocionou com aquilo ali. E o professor Yuval Harari, ele se preocupa com isso, porque até que ponto isso é ético, até que ponto isso será usado pelas empresas para, por exemplo, conquistar mais clientes, vender mais coisas e etc. Então, essa questão do autoconhecimento, ela também tem uma influência na nossa vida, na nossa vida, digamos assim, não só social, mas na nossa interação com o ambiente e com a tecnologia. Então, essa emoção básica, essa emoção inata, ou seja, que nasce com você, que é temporária, que é inconsciente, que são 6, que existem para gerar um comportamento rápido, sem racionalizar seu, que pode gerar aproximação ou afastamento das pessoas e das coisas. Talvez seja por isso que você está se afastando de todos e nem sabe. E das coisas, evitando as coisas. Elas fazem parte de todos os animais. E aí vem o sentimento, vem a emoção complexa, que nós já entendemos também, que é um processamento cognitivo em cima de emoções básicas. Eu fiz um levantamento aqui para vocês das principais emoções complexas. Eu quero que você considere 16 emoções ao todo, tá? As 6 básicas e eu vou listar aqui 10 para vocês de emoções complexas. Isso é autoconhecimento, pessoal. Você tem que saber o que é que você está sentindo. Então, quais são as emoções complexas mais amplamente aceitas, né? Ansiedade, tédio, vergonha, inveja, culpa, nostalgia, mágoa, felicidade, ciúme, serenidade. Então aqui também, vejam, nas emoções complexas, a gente tem 2 de valência social, de valência positiva, que são a felicidade e a serenidade, e um cabedal de outras que tem uma valência negativa. Então a gente já começa a responder também por que as coisas negativas nos marcam tanto. Porque nós temos principalmente emoções básicas de valência negativa. Veja, eu não estou querendo dizer que a emoção é negativa, tá? Eu estou querendo dizer que a valência dela é negativa, ou seja, elas causam afastamento, evitação. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, de adaptação, não é nada demais, não. É de proteção. Só que quando você
Você não tem controle volitivo sobre as suas emoções, mas você tem uma grande capacidade de controle dos seus sentimentos. Porque o sentimento, ele pega a emoção básica, processa e transforma num sentimento. Quais os sentimentos que você está cultivando para a sua vida? Você está só aceitando as coisas, as emoções você tem que aceitar. Mas o que você está fazendo com elas? Você está aceitando amplamente, construindo um sentimento? Você não vai se dar bem, isso não pode estar dando certo. Porque veja, a quantidade de emoções de valência negativa que nós temos, a quantidade de emoções complexas de valência negativa que nós temos. Se você deixar isso aí ao bel prazer das pessoas, das coisas, isso não vai dar certo para você. Você tem que ter controle sobre os seus sentimentos, principalmente. O controle da emoção, ele é também um treinamento. Mas o sentimento, ele é voluntário. Outra característica dele é que ele é mais duradouro. A emoção ela é mais rápida, mais efêmera, mais passageira. E o sentimento não, ele é mais duradouro. Porque ele tem também um processo cognitivo em cima dele, trazendo, digamos assim, uma maior duração. E as emoções, elas também têm um papel, digamos assim, de priorização da memória. Você já ouviu falar que você memoriza mais quando existe uma emoção associada? Você já ouviu falar nisso? É verdade. A memória ela se torna duradoura. Eu gosto muito da citação que diz: o que você disser, eles esquecerão. O que você fizer, eles esquecerão. Mas como você os fez se sentir, será para sempre. Eles nunca esquecerão. É exatamente isso. Tem uma influência muito grande na aprendizagem e na memória, como você se sente. Observe um fato importante na sua vida, que você se lembra do passado, que houve muita emoção. Veja como a memória ela é mais viva e ela permanece. O pessoal usa muito a questão do 11 de setembro, do atentado terrorista, que já faz bastante tempo. Mas as pessoas que estavam vivas naquela época, a gente usa muito isso. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Elas lembram e dizem. Por quê? Por causa da emoção que estava associada àquele fato. Então, as emoções também têm essa capacidade de priorizar a memória. Tá, pessoal? Mas veja, por quê? Porque exatamente a intenção delas é propiciar que você tenha maior sobrevivência, que você evite as coisas que te fazem mal e que você se aproxime das coisas que te fazem bem. Isso é muito interessante, é autoconhecimento também. Nós falamos aqui da ansiedade como emoção complexa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre os sentimentos e as emoções complexas, como é que a gente pode trabalhar cada um deles. Mas não fará parte desse vídeo. Aqui eu quero só citar alguns exemplos. Percebam, a única emoção básica, ou melhor, a única emoção complexa, o sentimento, que ele é de ausência, desses que eu citei para você, os 10, é o tédio. Porque os outros sempre é a presença de uma emoção básica. O tédio não. O tédio é a ausência de felicidade. É a ausência das emoções, a ausência das coisas. Aí você tem o tédio. Interessante, né? É um sentimento o tédio. Você tem que trabalhar também, porque tanto você trabalha a presença, como você trabalha a ausência. Por que a alegria está ausente da minha vida nesse momento agora? Por quê? Qual é o processo cognitivo que eu estou criando em cima dessa ausência, dessa falta? Bom, aí você tem várias construções, a mágoa, o ciúme. E você pode fazer, essa construção fica um pouco variável, claro, nem todo mundo tem uma emoção complexa da mesma forma, na mesma intensidade. E elas também podem causar adoecimento. Tá? A raiva pode causar adoecimento, como também se você tiver uma emoção complexa em cima
desse sentimento, dessa emoção e desse sentimento. Pessoal, vamos ficando por aqui. Se você tem alguma pergunta a fazer, você completa aí, faz aqui no vídeo abaixo, faz a pergunta que eu te respondo. Você precisa demais desse conhecimento, desse autoconhecimento, para você poder gerir as suas emoções e construir os sentimentos que você quer, que você acha mais adequados, que estejam mais alinhados com o que você quer, que vão te trazer o benefício que você precisa. Se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, por favor, compartilhe, passe para essas pessoas. E não esqueça, toda segunda um vídeo novo aqui pra gente. Um abraço.